o estresse. Mas era muito legal, eu adoro até hoje. A gente canta coisas. Nossa, quando a gente até tentou, sabe, voltar com a formação original do estresse, não deu certo. Eu queria muito, porque era muito simples, era muito ingênuo. As músicas do Stress, se fosse cantar hoje, cara, não podia, cara, né? Ah, não, a censura hoje não deixa. Não daria, né? Tipo, e o politicamente correto também não aceita mais, né? Não. E a gente cantava, né? Fazia. Nossa, era muito engraçado. Tinha uma. Pode falar? Pode. Tinha na época, né? Pô, eu tinha 14, 15 anos. Chamava Heil Hitler. Olha só, era um punk. E a gente cantava, tipo, o tal do bigodinho, né? O Hitler. O tal do bigodinho quis tornar-se semideus, decepando a cabeça de um punhado de judeus. Aí os caras falaram, Heil Hitler. Cara, você acha? Mas a gente tirando um sarro, né, do Hitler. Era uma gozação, né? A gente era gozação. Mas só que, mesmo naquela época, a gente já fazia uma música mais pensada. Tinha uma época lá, tinha uma parte da música que falava toda a legião de Panzers dava em cima de Eva Braun. E o coitado do Adolfinho tinha um chifre sem igual. Tipo, era zoeira, né? Eu sabia quem era Eva Braun, que era amante do Hitler, né? O que era a Legião de Panzers, que era uma legião de soldados, de tanques de guerra. Quer dizer, a gente lia, né? Então, com 13, 14 anos, a gente lia muito. E lia muito o Pasquim, lia o Planeta Diário, lia coisas bem, assim, subversivas, vamos dizer assim, para a época, né? E aí que surgiu a ideia de fazer Doce Mãe. Doce Mãe foi mais ou menos essa época. Que era uma crítica política também. Totalmente política, e se fosse colocar na época, não passaria jamais, porque era o hino nacional. Muita gente fala, pô, o que você tem contra sua mãe? O pior é que é mais ou menos isso. Sua mãe prostituta, nada com a minha mãe, coitada. Então, mas isso é uma coisa. Você já estava preparando essa pergunta, era mais pro final, mas já vamos nela aqui já. O contexto das músicas do Zenit, eu vejo assim que tem um nível intelectual mais alto para a época. Né? Tipo assim, que até as simbologias, as analogias que são feitas. E você acha que o Zenit foi mal compreendido por essas letras lá atrás? Fazia sucesso pelo som, etc. Tinha, mas muita gente, que nem você está falando, a pessoa não entendia bem o significado da letra, não sabia o que a gente falava isso. Que nós começamos a fazer isso, na nossa época, na época que começou mesmo, as bandas de rock, elas não iam muito para esse lado. Elas faziam letras muito ligadas a romance, a coisas fúteis, a tomar não sei o que lá, um lanche, pegar minha menina, papapá. Era mais ou menos um sertanejo universitário, mais ou menos. Em rock and roll era o básico. Sempre foi assim. A época da Jovem Guarda era assim. Né? Nunca foi ligado a uma questão política, a uma questão de vida difícil, como é o caso do Muros, por exemplo, que conta parte do negro, da prostituta e tal. Não se falava nisso, e a gente já fazia isso. Logo depois, de repente, apareceu Legião Urbana, que veio com isso aí muito forte. O rock de Brasília veio com essa tendência, veio com essa tendência, só que era uma música, né, para nós, pelo menos, a música era fraca. A letra era boa, na minha opinião, né? Renato Russo era um poeta maravilhoso, mas a música não era aquilo, porque também era muito down. Eu não gostava. O Zenit sempre teve essa coisa de, por mais crítico que fosse, por mais intelectual que fosse a música, a gente sempre queria dar um lance de rock and roll, de hard, de pra cima. Então, não cabia na gente assim cantar daquela maneira, sendo uma coisa triste, uma coisa meio deprê, né? Que era o caso do Renato Russo com a Legião. Mesmo assim, veio isso, só que na mesma época que estava vindo o Renato, veio o Capital e Garotos Podres, mas várias outras bandas assim. Logo depois nós acabamos, né? Aí, que foi começo dos anos 90, porque aí teve esse problema aí do Plano Collor, e tiraram todo o dinheiro, né? E a nossa gravadora era uma gravadora brasileira, a Eldorado era uma grande gravadora, mas o dinheiro deles foi retirado, eles não tinham como bancar mais. Então, as bandas continuaram, o Paralamas continuou,
Capital, tudo isso aí.